Então, vamos lá. Então, a ideia hoje é a gente falar dos transtornos dissociativos, né? É um grupo de transtornos, a gente vai focar mais em um, mas é um grupo de transtornos, na verdade, com uma característica em comum, que eu vou explicar aqui. Mas antes disso, eu vou fazer um breve resuminho, assim, do nosso personagem, da nossa história, da história que nós escolhemos aqui para ilustrar esse transtorno, que é o Cavaleiro da Lua, o Moon Knight. Então, a história começa com esse mercenário, se chama Mark Spector. Ele é um mercenário, ele vai atrás de objetos de valor histórico, arqueológico importante, né, e é pago por alguém, ele rouba esses objetos, leva de uma pessoa para outra, enfim. Então, esse é o papel dele, uma pessoa violenta, a princípio, né? E numa dessas missões, ele estava nesse caso, ele foi visitar um sítio arqueológico e ele se deparou com estudiosos lá, que não eram nem bandidos, assim, mas eram pessoas que estavam estudando assim, naquelas escavações. E ele foi meio que trapaceado nisso. Nisso ele se viu diante da situação em que ele acabou matando uma pessoa que ele julgou inocente, uma pessoa que ele não gostaria de ter né, se envolvido com o assassinato dessa pessoa, e foi ao mesmo tempo ele também apunhalado pelas costas, assim, por umas pessoas do próprio bando, pelo próprio grupo que havia contratado os serviços dele. Então ele foi abandonado no deserto do Egito. A história é interessante porque ela traz muito dessa coisa da mitologia egípcia. Então ele foi abandonado à própria sorte, passando frio, calor, no deserto do Egito, até que ele se depara com essa imagem desse deus, que é o Khonshu, e ele implora para que esse deus não deixe ele morrer, né? E acaba que, então, esse deus decide ressuscitar, decide, né, tomar conta do corpo dele, trazê-lo de volta à vida, mas com uma determinada missão, né? Então, esse é o Deus, né? Um Deus bem assustador, ele tem essa cabeça, assim, um crânio de pássaro, e ele tem esse papel, assim, de querer regenerar as pessoas, de pegar pessoas que estavam num caminho ruim e tentar fazer com que elas agora sirvam, tenham um papel também de proteção, de proteger outras pessoas que estão em perigo, proteger especificamente as pessoas que viajam pela noite. Então, ele se torna o representante dele na Terra, é um protetor, é um vigilante, é um protetor dos viajantes da noite. Então, ele é o deus da lua também. E ele meio que se apodera, então ele ressuscita, ele traz o Mark Spector de volta à vida, mas com essa missão, deixando ele encarregado dessa missão, de que agora ele vai ter que cumprir com esse papel. Ele serve a esse deus, ele não tem uma vida própria. Tá? Então, esse aqui é ele, quando ele está nesse formato do Moon Knight, né? Esse aqui é o Cavaleiro da Lua, propriamente dito. Ele está com essa roupa, com essa vestimenta que ela é carregada de proteções, então ele fica mais forte, ele não é perfurado por bala, então tem toda uma proteção que essa roupa traz para ele, para que ele possa exercer esse papel. E ele também tem essa outra persona, que é o Mr. Knight, que você vê que a aparência é diferente, né? Uma outra vestimenta. Ele já não é um lado, ele já é um lado mais investigativo, mais intelectual. Do Cavaleiro da Lua, em que ele faz mais o papel investigativo. Então ele não se usa da violência, ele é mais através da inteligência que ele faz, né? O que ele age. E tudo isso acaba surgindo com um certo preço, né? Que eu falei de duas das personagens, mas na verdade a gente vai ver que dentro dessas isso se desmantela, tem outros desdobramentos, então tem outras personas também envolvidas aí, e que em determinados momentos elas têm comportamentos muito opostos, em alguns momentos elas entram em conflito, e fica aquela dúvida de até que ponto, né, o Khonshu criou essa vulnerabilidade, criou essa fragmentação na mente do Mark Spector, ou até que ponto ele já tinha uma mente um pouco fragilizada, já tinha uma vulnerabilidade para apresentar esse tipo de fragmentação, e o Khonshu acaba que consegue tirar, se aproveitou disso para conseguir dominar esse corpo.
Então, o que caracteriza, né, as perturbações, né, os transtornos dissociativos? Então, os transtornos dissociativos são um grupo de transtornos psiquiátricos, que a principal característica é a perda do contato com o próprio eu, com a própria imagem da sua própria identidade. Então, essa perturbação ou descontinuidade da integração normal do eu. Né? Então, o nome fragmentado, inclusive, até a ideia das meninas inicialmente era a gente falar do filme fragmentado, eu disse, não, esse filme é muito chato, é muita personalidade, ele viaja tanto que acaba que fica pouco interessante, assim, ele perde algumas nuances, mas é uma palavra que define bem o transtorno. A pessoa fica fragmentada, a personalidade da pessoa se fragmenta, cada fragmento é uma pessoa por completo, com sua história de vida, com sua personalidade, tá? Mas o transtorno de identidade, a múltipla personalidade é um dos transtornos de dissociação. Existem outras formas de adoecimento mental que faz com que a pessoa perca essa sensação de integridade do seu próprio eu, que eu vou falar aqui bem brevemente. Como é que é isso, né? Como é que o que caracteriza, assim, como é que a gente, o que fica alterado, né, numa situação dessa? Então, altera desde o estado de consciência, né? Se a pessoa às vezes pode estar se sentindo num estado em que ela se sente que está adormecida, não tem certeza se ela está acordada ou não. Isso, o Steven Grant, que é um dos personagens, né, da série, que é uma das personas, né? Ele descreve isso, ele não tem certeza se ele está acordado, se ele está dormindo, se as coisas que estão acontecendo são realidade, se são sonho. Isso altera a memória. Então, eu posso esquecer determinados eventos da minha vida, eu posso, que é uma perda de memória diferente daquela que a gente vê nas demências. Nas demências a gente costuma ver uma perda de memória recente, a perda de memória passada, ela ocorre em blocos de períodos da vida, enquanto que as amnésias dissociativas, elas tendem a ser mais pontuais, em geral, seletivamente, intencionalmente pontuais, elas em razão, né, de muitas vezes a pessoa esquece coisas que de fato ela precisa esquecer para se manter saudável, vou explicar isso mais adiante. A identidade da própria pessoa, então, tem um nome próprio, tem as emoções, a forma como se a pessoa é mais tranquila, se a pessoa é mais ansiosa, mais deprimida, isso também, essa fragmentação, ela também fragmenta para o predomínio, né, dos aspectos de caráter, de como a pessoa reage diante das situações, isso também fica alterado. Tá? A forma de percepção, a própria aparência, né, isso é muito interessante na série, principalmente, assim, porque muitas vezes quando a gente vê, assim, né, um mesmo ator interpretando dois personagens, né, interpretando irmãos gêmeos, por exemplo, né, e até mesmo nos próprios quadrinhos da Marvel em geral, quando muda a persona, muda às vezes um pouco a vestimenta, muda os artistas, eles mudam a coloração da página, então o tom de cor, a paleta de cores muda um pouco para a gente se dar conta de que mudou ali a persona. Mas na série não, na série a mesma pessoa, a mesma roupa, tudo está na mesma cena, no mesmo ambiente, de repente muda a personagem e a pessoa e o ator já consegue dar uma aparência totalmente diferente para o personagem. Isso é extremamente interessante da gente perceber, porque isso na prática é uma coisa na psiquiatria a gente vivencia muito em alguns transtornos psiquiátricos. Então, o controle motor, como é que é a aparência da pessoa, toda a questão da linguagem não verbal, a aparência, tudo isso muda, né, o comportamento de um modo geral. Então, é uma outra pessoa, de fato, né, e que, às vezes, tem todo também um gosto de se vestir, uma forma de se gesticular, tudo isso muda. Nos quadrinhos isso muda bem claramente, como eu disse, porque cada um tem a sua própria vestimenta, tem a sua paleta de cores, mas na série está sendo muito interessante a gente acompanhar as mudanças na personalidade quando elas ocorrem de forma abrupta, porque é o mesmo ator, na mesma roupa, no mesmo ambiente, mas já com uma expressão que a gente claramente percebe que já é outra pessoa que está ali diante de nós. Então, são mudanças, são alterações muito significativas, muito expressivas na identidade do próprio eu, que podem ser extremamente perturbadoras e prejudicar demais em diversas áreas do funcionamento psicológico da pessoa. Então, a gente costuma, eu estava dizendo, por que a gente não fala mais tanto disso, né? Porque é uma coisa mais rara a gente discutir, porque acaba que de fato é um transtorno mais raro de ser visto nessa intensidade toda que eu estou falando. Às vezes a gente vê assim, alguns aspectos dissociativos, às vezes altera alguma dessas características aqui, não chega a estar
totalmente como se de repente a pessoa fosse ser possuída por outra e se transformasse numa outra pessoa. Isso acontece em casos mais graves, mas que já são mais raros. Às vezes as dissociações, elas são um pouco mais sutis, tá? Na prática clínica, assim. Mas não é impossível, tá? E aqui, o que é um fator de risco importante, né, para um transtorno dissociativo? Então, são situações gravemente traumáticas, a pessoa passa por situações de ameaça da própria vida, ou de presenciar alguém passando por uma ameaça à própria vida, ou uma agressão muito grave, é um fator de risco para que a pessoa desenvolva um transtorno dissociativo. É muito comum a associação dos transtornos dissociativos com o estresse pós-traumático. E aí, por isso que eu falei para vocês da questão da amnésia dissociativa, né? A amnésia dissociativa, ela é muito seletiva, intencionalmente seletiva, entre aspas, que a lembrança do evento traumático, ela é tão sofrida, ela é capaz de gerar uma instabilidade emocional tão intensa que o cérebro dá um jeito de apagar aquilo ali. E aí, diferente de outros tipos de amnésia, que a pessoa esquece, em geral, um determinado período da vida, mas passado ou recente, né? Mas ela não vai esquecer um dia, ela não vai esquecer um momento do dia, ou então ela não vai esquecer um mês da vida da pessoa. A gente não vê esse tipo de delimitação nas amnésias mais orgânicas, tá? Isso, quando tem essa característica mais pontual, em geral envolvendo algum tema muito doloroso para a pessoa, a gente pensa mais numa amnésia dissociativa, tá? Então, situações traumáticas são um fator de risco importante. E a gente já volta lá para o nosso personagem que ele passa por situações traumáticas, né? É um mercenário, então a gente já pensa que é uma pessoa com um perfil mais antissocial, mas às vezes mesmo essas pessoas que têm envolvimento, têm um comportamento mais violento, que têm envolvimento com o crime, às vezes não necessariamente elas são totalmente indiferentes às violências que elas presenciam. Tá? E às vezes as pessoas têm determinado limite, determinadas regras próprias, assim, de conduta, de valores, e que às vezes, no caso dele, que tinha determinadas pessoas que ele não gostava, que ele não queria matar, mas que nesse caso acabou acontecendo, isso por si só. E ele mesmo se viu numa situação de risco de vida muito grande, ficou abandonado, baleado, abandonado no deserto. Então, isso pode ter sido uma situação muito traumática para ele. Então, daí até essa questão, né, do Khonshu, quanto que ele já não percebeu ali que ele tinha uma pessoa bem vulnerável, que seria bem fácil dele conseguir manipular. Então, a gente fala que, de um modo geral, a gente pode dividir os sintomas dissociativos em positivos e negativos. Tá? Um exemplo de um sintoma dissociativo negativo, no caso, são a amnésia dissociativa, são coisas que a pessoa perde, funcionamentos, características da pessoa que são perdidas em razão da dissociação, em razão desse evento traumático, e enquanto que aqueles positivos seria a pessoa ganha, entre aspas, novas personalidades, novas memórias, novas histórias de vida, ou sintomas de desrealização, de despersonalização, também que são sintomas que intrusivos, a pessoa sente que de repente algo entrou na vida dela e mudou tudo, a pessoa está percebendo a realidade de um jeito diferente, está se percebendo de um jeito diferente, que é o caso da desrealização e da despersonalização, respectivamente. A gente diria que esses são sintomas positivos, mas é só uma forma de classificar, né, os sintomas dissociativos. Então, dentro dos grupos dos transtornos dissociativos, como eu falei, tem a amnésia dissociativa, que eu já expliquei um pouquinho por alto, a despersonalização, desrealização, aí quem gosta do Doctor Strange, o filme tem várias cenas que parece que ele sai do próprio corpo, ele se observa de fora, então essa é uma sensação, a gente pode descrever como uma despersonalização, ele sente o corpo dele todo se desintegrando, então tem várias cenas ali no Doctor Strange bem características de despersonalização, e de desrealização também, que de repente tudo ao redor se desmantela, vai se desfazendo, então a pessoa tem... Isso acontece muito em crises de pânico, viu, gente? São dois sintomas comuns de crise de pânico, induzidos por alucinógenos também, pode acontecer isso, e às vezes um transtorno dissociativo pode ser isso puramente, é raro, eu mesma nunca vi, normalmente eu vejo dentro desses outros quadros, tá? Mas pode ser puramente um transtorno de despersonalização ou desrealização. E o nosso foco aqui hoje, que é o transtorno dissociativo de identidade. Então, voltando aqui para o nosso Mark Spector, e olha que interessante as representações visuais que eles fazem, né, da questão da fragmentação da personalidade dele, assim, isso aparece em vários momentos, eu trouxe mais algumas aqui, algumas ilustrações, porque eu acho isso uma forma muito rica de se demonstrar, né, o que acontece com ele, na mente dele.
Então, aqui o cara demonstra 2 ou mais personalidades, né? Como eu disse, cada uma delas com suas próprias características, né? Então, aqui são algumas das personalidades que a gente vê em Moon Knight, essa figura que pode mostrar melhor. Então, aqui o mercenário, Mark Spector, que deu início a tudo. O Steven Grant, que nos quadrinhos, ele é um milionário, ele é tipo um Bruce Wayne, assim, ele é um cara muito rico, que se aproveita do dinheiro que tem, da influência que tem na sociedade, para também colher ali elementos que ele vai usar durante as lutas dele, forma alguns gadgets para a hora da luta, coisas para ajudar ele a voar, armas, enfim, ele aproveita dessa questão financeira para ter, né, para conseguir esses recursos, né? Tem o Moon Knight, não o Cavaleiro da Lua propriamente dito, toda aquela armamenta, né, que é toda a proteção ali do deus Khonshu. Tem o Mr. Knight, que é o que eu falei que tem um aspecto mais investigativo, e tem outro personagem que provavelmente vai entrar na série a partir de agora, tá? Que é um taxista. Olha como são totalmente diferentes, né? Profissões diferentes, personalidades diferentes. E o taxista, ele anda mais pelo submundo ali, então ele entra em contato mais com drogas, com prostituição. Então, é uma persona que é importante também para entrar em contato com esse aspecto investigativo também, ou de atuação mais em cenas de crime mais violentas, tá? Enquanto o Steven Grant poderia atuar mais em crimes de colarinho branco, uma coisa menos violenta. O Jack Lockley, que é o taxista, ele estaria em contato com um submundo bem mais violento, tá? E aí a gente já vê aqui, né, uma característica aqui, né, dos transtornos dissociativos que muitas vezes a mente usa esse recurso de fragmentar, de criar pessoas totalmente distintas e diferentes que não se conhecem. Eu não sei quando eu estou passando de uma pessoa para outra, eu não conheço a história, eu não conheço os eventos que a minha outra personalidade fez. Tá? A ideia é exatamente essa, que não tem essa conexão, porque a ideia é que a mente separe aspectos da personalidade que são intoleráveis para aquela pessoa. Então, o Steven Grant não tolera o tipo de violência, o tipo de situação ao qual o Jack Lockley se submete. Então, ele separa tudo, vamos ficar cada um aqui no seu quadrado, que assim a gente dá conta de ir levando a vida. E isso aparece em alguns momentos, né? Então, tem essa série que depois eu vou mostrar, é a série dessa capa aqui. São várias séries, né? Às vezes quem não está acostumado com quadrinho, assim, não é como se fossem temporadas, né? Temporadas de uma mesma série, é como se fossem várias séries, às vezes algumas coisas até mudam de uma série para outra, os artistas eles têm muita liberdade, assim, de às vezes contando a sua própria versão daquele personagem, né? Então, nessa série aqui, é uma série que foca muito no transtorno mental dele, ela é muito interessante, e ela mostra o conflito entre as personalidades deles. Então, dá um bug, alguma coisa ali falhou, deu alguma falha na Matrix, que as personalidades acabam entrando em contato uma com a outra e dá uma baita confusão. Porque, normalmente, o que acontece é que a personalidade se depara com os vestígios da outra. Então, é uma ligação, recebe uma ligação de alguém e a pessoa chama por outro nome, a pessoa chega em casa e se depara com coisas que comprou e que ela não se lembra de ter comprado, porque foi a outra personalidade que comprou. Então, normalmente, a pessoa entra em contato com os vestígios do que a outra personalidade fez, mas não tem um diálogo direto uma com a outra. A ideia é que não tenha, tá? Porque, em geral, são aspectos que a mente não consegue tolerar. Eu não consigo enxergar esse meu outro lado. Eu sou uma pessoa, por exemplo, uma pessoa muito tranquila, muito pacata, eu não consigo entrar em contato com um lado que existe em mim que é muito violento, que é irritado, que xinga todo mundo. Então, a maioria das pessoas consegue equilibrar bem essas suas incongruências, essas suas contradições com mais facilidade, mas às vezes elas são muito intensas, são muito intoleráveis para alguns indivíduos, então eles rechaçam totalmente. Então, aqui, ó, a gente tem aqui o Mark Spector, se eu não me engano, brigando com o Jack Lockley. Né? E aqui ele explica, olha, né, assim, você tá brigando comigo, tá dizendo que eu sou um cara violento, mas tu não tem ideia das coisas que eu tenho que lidar, assim, tu deixou a parte mais suja comigo, né? Então, aqui ele fala, olha, aqui o Steven é o cara, né, o benfeitor milionário, né? O Khonshu tá lá em cima, no outro plano, tomando conta de todo mundo. Você é a voz da razão,
né? E eu pego tudo que não presta, tudo que sobrou, assim. Tu que escolheu separar as coisas desse jeito. Então agora não vem me acusar de ser uma pessoa muito agressiva, porque eu lido com situações muito violentas, né? Então é interessante que eles vão entrando nessas discussões, mas isso aqui é importante para vocês verem que essas cisões, às vezes essas personalidades, na verdade, elas são uma representação de uma única mente, mas que elas têm aspectos muito contraditórios e que são intolerantes para aquele indivíduo tolerar, então ele separa tudinho. Infelizmente, a gente tem visto isso muitas vezes também. Às vezes a situação traumática, infelizmente, passa por questões de não aceitação da própria sexualidade ou da própria identidade de gênero. Infelizmente, a gente tem visto isso. Um dos casos que nós vimos recentemente se tratava exatamente disso. Era uma mulher trans, mas que a família não aceitava de jeito nenhum, e depois de passar por muitas dificuldades, morar na rua, tem uma hora que, não, eu quero ficar de volta com a minha família, então foi para uma dessas curas religiosas, né, que infelizmente ainda divulgam por aí, e se curou, mas na verdade a cura foi uma fragmentação. Então tem uma parte dele que se fala de eu, homem, de repente começa a falar de uma vida de mulher e começa a usar pronomes femininos, então infelizmente a cura foi essa, assim, agora não existe mais isso, fui curado, não sou trans, mas em alguns momentos essa persona feminina ressurge. E aqui, como eu falei para vocês, então aqui também na série tá tendo, a série começa, o ponto de conflito da série é exatamente porque tá dando essa falha na Matrix aí na mente dele, né, eles já, de repente, personalidades que viviam totalmente separadas uma da outra começam a se comunicar, começa a dar um bug, né. Então aqui é o Steven Grant, que esqueci de falar, na série o Steven Grant ele é bem diferente dos quadrinhos, tá? Eles não quiseram fugir um pouquinho do Batman, até o Moon Knight tinha esse apelido, assim, o Batman branco, quiseram fazer uma coisa mais diferente, então eles pegaram o Steven Grant na série, ele é um cara extremamente pacato, ansioso, tímido, extremamente solitário, mas muito inteligente, muito estudioso, e ele trabalha numa lojinha de museu, que, por sinal, está tendo uma exposição sobre o Egito. Então, não por acaso, ele foi bater lá. E aqui mostra ele conversando com o Mark Spector pelo espelho. E é interessante a gente ver a mesma roupa, mesmo ator, mas já a postura já é totalmente diferente, o olhar já é totalmente diferente, fica totalmente claro para nós que é uma outra pessoa que está ali. Isso é muito interessante, porque isso a gente vê, a gente está falando aqui de transtorno dissociativo de identidade, mas às vezes essa mudança, assim, né, do aspecto da pessoa, da aparência, até isso pode acontecer em outros transtornos também. Talvez uma pessoa bipolar, quando está na eutimia, vai para uma fase de mania, às vezes quem está de fora, quem convive, nossa, parece que de repente virou outra pessoa. Então, quando uma pessoa passa por um surto psicótico, na hora que está entrando no surto, a família já nota que o olhar fica diferente, que a linguagem não verbal fica diferente. Então, às vezes, as pessoas chegam para nós, olha, esse cara aqui tem várias personalidades, tem horas que eu não sei com quem que eu estou convivendo. Mas a gente vai ver que não é o caso de transtorno dissociativo, mas são pessoas que, às vezes, a mudança, né, no estado mental, de fato, provoca uma mudança externa muito expressiva, que para quem está de fora, às vezes, pode interpretar como sendo, né, um transtorno de múltipla personalidade, e a gente vai olhando com calma, a gente fala, não, isso aqui é esquizofrenia, não, isso aqui é transtorno bipolar, ou então essa pessoa estava intoxicada por alguma droga, né, e a gente vai explicando. No caso do transtorno transtorno de identidade, né, a gente é uma exclusão, né, um critério de exclusão, a pessoa está sob efeitos de alguma substância quando ocorre, né, a troca de personalidade. E aqui é interessante, voltando aqui um pouquinho para a série também, né, que o Steven Grant da série, esse cara pacato, inteligente, sensível, que gosta de poemas, ele meio que é uma representação da mulher porque ele se apaixonou, né? Então, o Mark Spector, ele foi casado com a Layla é essa que está aqui para vocês, eles se separaram, né? Por uma questão lá da série, eles tiveram que se separar, e ele meio que incorporou algumas das características dela, né? Pelo que a série dá a entender, quando ela estava com o Mark Spector, não existia essa outra personalidade, não existia esse Steven Grant, ele foi surgir depois da separação deles, provavelmente porque os aspectos dela que ele havia internalizado,
Porque isso acontece, viu, gente? Quando a gente convive com alguém que é muito importante pra gente, professor, amigo, namorado, os pais, a gente internaliza algumas das características daquela pessoa, a gente internaliza valores, a gente internaliza gostos, e fica aquilo ali guardadinha como se a pessoa estivesse sempre com a gente. Na intolerância dele de lidar com esse luto, de lidar o tempo todo com a presença de alguém que ele já não poderia mais ter, ele fragmentou numa outra personalidade dele, que é o Steven Grant, que é uma pessoa que tem os mesmos interesses que ela tem, que tem o mesmo conhecimento arqueológico, de poesia que ela tem. Bem interessante, é um lado sensível dele, que o Mark Spector, talvez porque quer ser ogrão, quer ser durão, tá tentando não se dar conta de entrar com esse lado mais sensível, mas também porque não dá conta de entrar em contato com a saudade que ele tem dela. E aí, os quadrinhos ainda vão além, tá, gente? Então, tem aquelas personas aqui que eu falei para vocês, né? Essas que são as clássicas, mas às vezes vai para mais que isso, tá? Então, nessa série também, que é belíssima, né? As ilustrações são muito bonitas. Ele incorpora alguns. É um momento que ele está se questionando, assim, como é que vai ser o papel dele como protetor, como se ele é um super-herói ou não, se ele é um Avenger ou não. Então, ele fica se questionando o papel dele, o que ele pode, de fato, fazer de útil pelas pessoas. E aí, nessa parte, ele meio que incorpora alguns aspectos de 3 outros super-heróis, que eu não sei se já deu para perceber aqui, ó, ele incorpora alguns aspectos do Wolverine, do Capitão América e do Homem-Aranha. Olha que bagunça isso aqui, né? E aí, em vários momentos a gente fica confuso, viu, gente? E isso é muito interessante dos quadrinhos, como eles conseguem fazer isso, porque de hora você realmente não sabe se as pessoas estão lá na frente dele conversando com ele, ou se ele está realmente só imaginando aquelas pessoas. Então, o Wolverine representaria o aspecto mais violento dele, o Capitão América mais os valores morais, o Homem-Aranha mais a questão mais afetiva, mais brincalhona, mais apaixonado, mais romântico, né? Em alguns momentos, assim, quando ele tem que tomar a decisão, ele fica as 3 cabeças do lado dele, não, faz isso, não, faz aquilo, porque exatamente são várias decisões ali que entram em conflito quando, né, diante dele tá nessa crise de identidade, que ele não sabe bem, assim, que caminho que ele deve, qual o melhor caminho que ele deve seguir ali como super-herói. E se a gente for ver, a gente até certo ponto isso é saudável, isso acontece com todo mundo, a gente espera, né, que vocês lá na frente, quando estiverem nos plantões aí da vida, na hora que surgiu algum paciente com crise de pânico, venha lá o doutor Tiago Blanco, o professor Tiago Blanco ali do lado, falando alguma coisa para vocês, né, ou então, na hora que aparece uma criança chorando, aparece ali o professor Bernardo do lado de vocês, olha, lembra aquilo que a gente conversou, né? Então, a gente incorpora, isso que eu falei para vocês, a gente internaliza de fato, né, aspectos importantes de pessoas significativas da nossa vida, mas para ele, essa capacidade de distinguir o que é uma lembrança, o que se perde. Então, realmente é como se a pessoa estivesse ali na frente dele, estivesse conversando ali com elas. Então, quase com um aspecto psicótico, na verdade, né? Se a gente for pensar. E às vezes a distinção entre o transtorno dissociativo e a psicose pode ser realmente bem desafiador. Até que em um momento, ó, mas aqui em cima eu tinha mostrado uma parte, né, das personalidades brigando, mas é interessante que ele começou a se perceber o quanto o Conchuta vai se aproveitando disso, isso volta para essa série aqui, tá? Eu estava falando para vocês que aborda bastante mesmo o transtorno mental, e ele tenta, ó, fazer uma certa apaziguação, ele vai tentando fazer uma conciliação ali entre as personas, em vários momentos, teve vários momentos de embate ali entre elas. Aqui de novo, né, os outros super-heróis ajudando ele a tomar uma decisão. E ele vai tentando trazer de alguma forma uma integração, tá? Entre as personalidades. Em algum momento parece que ele quer fazer uma integração, em outros só que ele quer só deixar cada um no seu quadrado, já sem parar de ficar batendo de frente um com o outro, né? Mas é interessante que a série mostra, né? Os quadrinhos mostram esses esforços que ele faz, assim, de tentar se manter saudável. E como é que a gente pode diferenciar, então, né? Quais os diferenciais, assim, que a gente pode ter, que dúvidas diagnósticas a gente tem, né, diante de um paciente desse? Então, como eu estava dizendo, uma das principais, fora transtorno factício, simulação, que a gente sabe que tem bastante, né, infelizmente, ainda mais, assim, que tem essa coisa, né, e a pessoa tem transtorno psiquiátrico, então, ou ela ouve voz, ou ela tem múltipla personalidade, né, aquele conhecimento do leigo, assim, mas às vezes o leigo, ele não consegue fingir tão bem algo que é tão complexo, assim.
fica em geral muito teatral, muito bizarro. Mas fora isso, uma grande dificuldade que nós temos é exatamente a de distinguir os transtornos dissociativos com as psicoses, né? Às vezes é uma dissociação tão grande que a gente é uma história, a gente não sabe se é delírio ou se de fato é a memória daquela outra personalidade que está surgindo, pode ficar realmente muito confuso. Não é raro ter as duas coisas, tá? É bem possível que os dois transtornos coexistam, infelizmente. Mas uma principal diferença seria que as psicoses, elas afetam a nossa percepção da realidade. Eu não sei o que é real e eu não sei o que é fantasia. Enquanto que nos transtornos dissociativos, a principal fragmentação está na percepção de si mesmo. Eu só conheço uma parte de mim mesma, eu não consigo me ver como um todo. E aqui, ó, começou a ter uma hora que a gente não sabe o que é a máscara, né? Se a máscara é a parte branca, se a máscara é o rosto dele, assim, então, quanto que ele fica sem saber exatamente quem que ele é ali. E um aspecto muito interessante, gente, também, assim, tanto da série quanto, né, dos quadrinhos, assim, é a gente prestar atenção, assim, como é que a psiquiatria está sendo representada ali, né? A série tem um aspecto interessante, inclusive os atores que estão participando da série, eles disseram que uma das coisas que os atraiu, assim, para esse tema é exatamente porque ela procura falar de transtornos mentais, então ela demonstra em vários momentos a personagem lutando com seu sofrimento, com a sua saúde mental. E é interessante a gente ver também como é que, sempre ficar de olho, assim, como é que a psiquiatria é representada, né, nessas horas, assim, porque às vezes o imaginário popular, ele, dependendo de como eu cuido disso, eu tanto posso ajudar a piorar ou a melhorar alguns preconceitos, né? Então, essa aqui é a capa dessa série que eu falei para vocês, tá? Que é bem interessante, que mostra esse conflito dele, assim, com a própria sanidade mental e a tentativa ali de integrar ali com todas as suas personas. Mas olha aí como é que é a capa, né? Uma camisa de força, que a gente não usa mais isso aí. E aí eu tô falando aqui isso com vocês porque, né, imagino que vocês estão interessados na Liga de Psiquiatria, vocês pensam em ser psiquiatras, então eu acho que pode ser interessante a gente aproveitar esse momento, assim, para a gente falar um pouquinho dos desafios da profissão, né, da gente ser o tempo todo retratado, né, como alguém que trabalha num manicômio, né, como essa instituição aqui, onde ele está internado, né, como é a questão do ECT, né, o pessoal fala tanto, assim, nossa, como tratam, como as ideologias, como os preconceitos impedem da gente evoluir nos tratamentos dos transtornos mentais, né? Por que não estão usando psicodélico? Por que não estão usando maconha no tratamento dos transtornos mentais? E não se dão conta, né, do grande preconceito aí que a eletroconvulsoterapia sofre, né? Porque esse sim tem inúmeras evidências, né, de benefícios para o paciente, pode salvar um monte de vida, e não se usa por questões ideológicas. É muito difícil a gente vencer, e um dos motivos é porque, em geral, continua sendo retratado dessa forma, como se fosse uma tortura, como se fosse um uso abusivo, e não um procedimento que é feito com consentimento autorizado, com anestesia geral, que nem convulsão tem. Então, infelizmente, a gente ainda se depara muito com isso, e a série, com toda essa preocupação que tem, ela ainda mostra, né, também ainda retrata, né, alguma dessas coisas, ainda que de um jeito muito interessante, tá? Assim, que talvez as pessoas menos atentas talvez não se deem conta, ou então aqueles que já leem, assim, né, com aquela voracidade, assim, de querer criticar a psiquiatria, né, talvez nem se deem conta de que, na verdade, isso aqui é a visão que ele tem do tratamento quando ele não está bem. Então, quando ele está mal, quando ele está, às vezes, de novo, né, às vezes a gente fica até parecendo até que ele está num quadro psicótico, que vai além até do transtorno dissociativo, mas quando ele não está bem, ele enxerga a instituição dessa forma. Ele enxerga os enfermeiros, as pessoas que estão tratando dele de uma forma muito agressiva, tá? Mas, aqui é um exemplo, ó. Então, os enfermeiros entram no quarto, ele já improvisou aí essa máscara, e de repente ele enxerga os enfermeiros como se fossem monstros ali da mitologia egípcia que estão ali para sequestrar a alma dele. A psiquiatra também é vista como uma deusa egípcia também, que é inclusive a deusa da cabeça de jacaré, né, que essa série está mostrando também, que é capaz, que tem questão do julgamento, que está ali para julgar se o que ele faz é certo, errado ou não, né? E aqui ele está sendo
né, vou até ampliar aqui, aqui ele está sendo né, contido ali pelos monstros, depois que ele toma a medicação, ele volta a enxergar as pessoas, então em vários momentos ele fica confuso, de fato eu estou num hospital, ou eu estou aqui num templo egípcio, que eu fui aprisionado, o que está acontecendo, né? Então essa confusão se mostra nele em vários momentos, mas nessa mesma série, né, em outros momentos, essa mesma instituição psiquiátrica e esses profissionais de saúde mental, eles também são retratados de uma forma totalmente diferente. Né? Então, quando muda um narrador da história, aí a gente já vê aqui uma psiquiatra super empática. Então, esse aqui é um paciente que tem um transtorno parecido com o dele, e uma hipótese de transtorno bipolar. Então, ela aqui, ó, ela mostrou para eles, a Kurt Cobain. Agora eu não tô, deixa eu até ampliar aqui. Kurt Cobain, eu acho que Beethoven, Mozart, mostra aqui uns artistas, assim, que também tinham, olha lá, olha essas pessoas, olha, você tem um transtorno mental grave, mas por outro lado, outras pessoas com transtorno mental grave também conseguiram usar isso, assim, também eram pessoas muito criativas, então, de repente, tem aspectos muito positivos da tua mente que eu acho que podem ser legais para ti, nem tudo vai ser só doença, só coisa ruim. É a mesma instituição, a mesma série, né? E é demonstrado de uma forma extremamente empática, né? Então, até que ponto, na verdade, isso aqui, né, essa visão agressiva, na verdade, demonstra como ele, quando está em surto, percebe não só a instituição psiquiátrica, mas qualquer pessoa que esteja em volta dele, mesmo quando ele não está no hospital, tudo em volta dele é extremamente ameaçador, está todo mundo querendo matá-lo, porque ele está em surto. Tá, e isso é uma coisa que, às vezes, quem quer escolher essa profissão, né, tem que tolerar essa ideia de que a pessoa em surto, ela vai te enxergar como inimigo, ela vai te enxergar como um monstro. Tá? Então, a gente não vai para aquele paciente querido que vai chegar querendo te abraçar, te dando presentinho. Às vezes, mesmo quando eles saem do surto, gente, infelizmente, às vezes eles saem do surto, eles continuam te olhando com uma certa desconfiança, assim. E a gente, às vezes, tem que tolerar que a gente vai ser aquele médico chato de início de tratamento, que vai indicar internação, que vai indicar medicamento, depois ele vai melhorar, ele vai se tratar com outra pessoa, porque a confiança se quebrou de um jeito que, às vezes, a gente não consegue restaurar 100%, e isso é da doença, não é culpa dele, não é pessoal. Então, o importante é que essa quebra não aconteça com a família. Então, se a gente assume essa culpa, tudo bem, desde que isso não aconteça com a família, mas é algo que a gente tem que ter em mente que pode acontecer. Quem escolhe essa profissão tem que estar tolerante, tem que ser tolerante com esse grau de frustração. Então, aqui, ó, também outro momento também nessa série, uma hora que ele tenta fugir, depois é levado de volta para dentro da clínica. Então, que ele mesmo, em alguns momentos, a psiquiatra diz que não existe nada de Moon Knight, não existe nada de Khonshu, ele desde criança ele tem esquizofrenia, e aquilo ele está só em surto, isso tudo é delírio, não é uma memória, é tudo delírio, né? E ele mesmo começa a se questionar, nossa, mas será mesmo que isso aconteceu ou não? Então, ele meio fica até dentro de tudo aquilo que está acontecendo, né? Pode ser que uma parte tenha sido verdade, pode ser que outras não, pode ser que outras sejam de fato delírio apenas. E ele fica extremamente confuso. Então, isso é muito interessante, essa busca que ele faz, assim, para tentar entender o que está acontecendo, inclusive de entender que, de fato, né, tem coisas que eu não estou legal, tem coisas assim, que estão além já do meu limite. Eu fiz coisas que eu acho que não foram legais, eu acho, inclusive, que eu preciso voltar para o hospital, né, eu preciso me tratar, realmente não estou bem, pode ser que aquelas coisas que estavam me dizendo, que os médicos diziam, de fato fossem verdade, eu preciso me tratar. Felizmente, às vezes isso acontece, viu, gente? A pessoa às vezes chega num ponto em que ela já consegue ter um autoconhecimento, entender bem a doença, ela consegue se dar conta de quando é que ela está entrando em surto, e aí já pede ajuda precocemente. E aqui, ó, mas quando a gente trata de psicose, a gente sabe que a gente tem que dar antipsicótico, né? Dos transtornos dissociativos de personalidade, a tentativa está, na verdade, da gente tentar integrar, né? Fazer a pessoa perceber de que é possível ela se dar conta com contradições que ela tem, ou com dados da vida dela, com histórias da vida dela que ela não gosta muito de lembrar, mas que de qualquer forma vão estar ali surgindo de forma intrusiva na vida dela de vez em quando. Então, qual a melhor forma de tentar integrar isso aqui? Então, isso aqui é interessante que ele reúne ali todas as personas dele. E, ó, galera, a gente vai ter que sentar e conversar, né? Inclusive, a edição seguinte se chama Terapia de Grupo. E aqui, ó, terminando,
Só para a gente ver que ele, às vezes, decide que ele começa a se dar conta de que o Khonshu pode estar se aproveitando, pode estar querendo fazer com que ele fique mais... para o Khonshu é extremamente funcional ter essas 3 personalidades atuando de forma muito distinta. Então, acho que aquilo já estava sendo muito adoecedor para ele. Então, chega uma hora que eles se revoltam contra o próprio Khonshu, e o que acontece depois eu deixo para vocês descobrirem. Mas, para finalizar, uma coisa bem legal da série, que todos os episódios, não sei se vocês já assistiram até o final dos créditos, mas todos os episódios finalizam com essa mensagem aqui, dizendo que se a pessoa não está se sentindo bem, se a pessoa acredita que possa ter algum transtorno mental, para procurar entrar nesse site aqui, que esse site tem orientações de onde a pessoa pode buscar ajuda. E eu agora abro para as questões. Tá bom? E a apresentação é até aqui.